Aluno Teorema, estamos aqui no canal Teorema para uma aula que é uma aula muito importante para a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. É uma matéria que costuma aparecer na prova do Enem constantemente. É uma matéria muito importante das Ciências Humanas que está sendo tratada em universidades, existe já curso sobre isso, que é o conteúdo de patrimônio, cultura, memória e identidade. Ano passado, só para que tu tenha uma ideia, foram duas questões, uma sobre patrimônio, tratando do Estado Islâmico e da destruição do patrimônio dos povos da antiga Mesopotâmia, e outra questão sobre identidade. Então essa aula é fundamental porque vai te ajudar, com certeza, para a prova do Enem. Alguma questão vai aparecer no Enem sobre esse conteúdo aqui. Bom, a primeira coisa é nós não esquecermos que a palavra patrimônio é uma palavra latina. Qual é o sentido de patrimônio para os antigos romanos? Os antigos romanos tratavam patrimônio como a herança material de um senhor, de um latifundiário, que entregava então a sua herança, seu patrimônio para o seu filho, para seu herdeiro. Ou seja, patrimônio estava na ordem do direito privado, patrimônio estava na ordem da herança material. É a terra, o escravo, que foi deixado então para o filho de um latifundiário, de um grande senhor, de um patrício. Com o tempo, esse termo começa a ganhar uma outra conotação. Vamos chegar no século XIX, lá no século XIX, patrimônio já se torna algo mais simbólico. Estamos falando do patrimônio nacional, o nacionalismo, ou patrimônio nacional. Ou seja, o que diz respeito à nação? O que a nação ela transmite para os seus cidadãos? O que é a cultura da nação? O que é a história nacional? O que é o folclore nacional? O que é típico da nação? No caso, por exemplo, do Brasil, né? O que seria tipicamente algo da nossa cultura nacional? Bom, muita gente atribui o futebol, o samba, algo da cultura. O que em termos históricos seria básico na história do Brasil? A independência do Brasil, a proclamação da República, todo o processo histórico que leva à formação da nossa nação. Então o patrimônio sai da ordem da herança material e entra na ordem do nacionalismo e do patrimônio nacional. O patrimônio hoje, ele já tem uma conotação mais ampla do que essas duas conotações que eu coloquei aqui para ti. Hoje, eu posso dizer que patrimônio hoje, ele pode ser material, ele pode ser patrimônio imaterial, e dentro do patrimônio imaterial eu posso ter o patrimônio simbólico, eu posso ter o patrimônio cultural, eu posso ter o patrimônio das práticas, das crenças, dos valores, elementos que a comunidade do país, que as pessoas têm alguma identidade. O patrimônio material, normalmente, são coisas que são produzidas pelo trabalho das pessoas que moram num país, são artefatos, são prédios, são instrumentos materiais que são considerados como instrumentos de ressonância e de memória da história daquele país. Por exemplo, o patrimônio, vamos pegar um caso aqui de Pelotas, o patrimônio pelotense típico da cidade de Pelotas, os casarões, as charqueadas,
o patrimônio que foi construído pelo trabalho escravo, o patrimônio do trabalho daquelas pessoas que faziam o charque, que produziam o charque. É só um exemplo. Eu posso também ter patrimônio material, além daquele patrimônio que é produzido pelo trabalho, e o valor conferido a ele é um valor conferido não àquele que é o dono do patrimônio, mas aquele que produziu o patrimônio. Eu posso ter também o patrimônio natural, ou seja, o habitat em que o homem faz parte, interage, e aquilo ali tem uma história. É o lugar da história, um lugar histórico. Ele não é um lugar artificial, necessariamente, como um patrimônio material. Ele é um lugar onde aconteceu alguma coisa importante. Então também é considerado patrimônio. A gente não pode esquecer que patrimônio, quando é tombado, quando é considerado patrimônio, ele é tombado, considerado patrimônio pelo Instituto do Governo do Estado brasileiro, que é chamado de IPHAN. Então, não esquecendo então, que o Instituto Brasileiro que demarca, que faz o tombamento do patrimônio, é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É ele que delimita e define aquilo que é considerado patrimônio. Não esquecendo que o patrimônio só é tombado se ele tem algum tipo de identidade com a comunidade. Ou seja, a gente usa a palavra, quando a gente fala em tombamento, a gente só tomba o patrimônio, e tombar significa marcar o patrimônio, significa catalogar o patrimônio. A gente só tomba o patrimônio se ele é semióforo, ou seja, se ele tem uma relação de identidade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que fica mais claro. Patrimônio imaterial é um patrimônio simbólico, é um patrimônio cultural. Por exemplo, o fazer o churrasco é um patrimônio imaterial. Por que esse patrimônio é tombado? Por que isso é um patrimônio? O ato de fazer o churrasco. Porque existe uma identidade do gaúcho com o churrasco. O churrasco não é só uma iguaria, uma comida. O produto é o churrasco, a comida. Vou lá fazer a carne, vou lá e como. Agora, o modo de fazer tem uma identidade. O gaúcho se reúne na frente, né, da churrasqueira, coloca lá o carvão, coloca a lenha, em alguns casos, sal grosso, né, toma uma caipirinha, toma uma cerveja. Ou seja, toda essa forma de fazer o churrasco, isso é o patrimônio. Então existe uma identidade. É por isso que se tomba o patrimônio. Às vezes no Enem cai questões sobre patrimônio material. Às vezes ali, o fazer o pão de queijo, o fazer o doce de Pelotas, é o saber fazer, né? A doceira que passa o ensinamento do doce, o processo de fazer o doce, e não o doce em si. Então isso é semióforo. Existe uma relação de identidade da comunidade e que torna aquilo tombável. Eu inventei aqui um neologismo. Torna aquilo ali propício a ser tombado pelo IPHAN. Então, só para a gente, né, não esquecer, patrimônio saiu da herança material, passou por um momento de nacionalismo, então a definição daquilo que é considerado nacional, e hoje patrimônio tem uma definição mais complexa. Ele não é necessariamente o que é da nação, ele pode ser regionalizado ou não, ele é natural, um lugar histórico importante, onde aconteceu algo importante, ou seja, um habitat. O Corcovado, por exemplo, a Baía da Guanabara. Então eu tenho várias histórias na Baía da Guanabara para considerar aquilo ali um patrimônio do povo da região, do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim. Patrimônio imaterial produzido pelo trabalho humano, produzido pelo homem comum, tá certo? Hoje em dia não é mais o patrimônio feito pelo presidente tal, não, ou pelo chefe de Estado, não, é o trabalho do homem comum. O patrimônio imaterial, que é simbólico, que é cultural, que tem a ver com as práticas culturais, que tem relação com as crenças e os valores, sendo ele semióforo, ou seja, existe uma relação de identidade para que o órgão do governo, o IPHAN, tombe o patrimônio e considere aquilo ali algo importante para a memorização e para a história.
Tá claro então o que é patrimônio? Bom, passando agora ao território da cultura. Falando de cultura, vamos mudar a caneta. A cultura, ela também tem um sentido etimológico. Cultura, também para os romanos antigos, né, os romanos, a língua latina, ela cria muitas linguagens, muitas palavras, né? Para os romanos antigos, cultura está vinculada à agricultura. Então, qual é a cultura que na fazenda tal, na terra tal é produzida? A cultura do trigo, a cultura da soja, a cultura do arroz, do feijão. Bom, como se faz? Se faz assim, assim, assim. Bom, isso é cultura. Está no território da agricultura, está no território da economia, está no território da existência, da sobrevivência. No Renascimento, já então, a gente passando para outro momento da história, a cultura sai do território da agricultura e entra no território da arte e do conhecimento. Ter cultura significa conhecer uma forma de arte ou fazer alguma coisa artística, ter algum conhecimento. É aquela coisa da vovozinha que chega para o netinho, né, e diz assim: ah, aquela moça é muito boa. Por quê? Porque ela tem cultura, ela é estudada. É como se ter cultura é ter educação, é ter conhecimento. No Renascimento se define a cultura como dois tipos de cultura. A cultura de elite. Então a grande arte, as obras artísticas que eram financiadas pelos mecenas, né? Aqueles burgueses que financiavam as obras artísticas, os quadros, as pinturas, as esculturas dos grandes artistas. Então, a alta cultura e a cultura popular, aquela que é feita pelo povão, que muitas vezes no Renascimento tem uma conotação pejorativa, né? A baixa cultura. É o teatro do povão. O teatro do povão normalmente era um teatro mais lúdico, um teatro mais irônico, uma comédia, né? Aquela ideia, não, o povão é mais simplório, então o povão gosta de comédia. Era uma ideia pejorativa que eles tinham. Enquanto a alta cultura, não. Ah, não, o teatro da cultura é um teatro da filosofia, dos grandes pensadores, dos grandes temas estão na cultura da elite, na alta cultura. Então, é um termo pejorativo quando se define, então, a cultura popular e a cultura de elite, ou seja, se diminui muitas vezes a cultura popular, mas está no terreno da arte e do conhecimento. É assim que nós hoje pensamos a cultura? Não. Primeiro, hoje existe outro tipo de cultura que não está aqui, a cultura midiática. A cultura das massas, a cultura da televisão, a cultura do jornal, a cultura do cinema. Ela não é mais uma cultura de elite ou popular. Ela pode ter elementos dos dois, é misturada, mas ela atinge milhões de pessoas. Então a primeira coisa, hoje, quando eu falo cultura, em termos de arte, de conhecimento, de alguma obra, de entretenimento, eu estou falando hoje em cultura de massa, tá certo? Além disso, a cultura hoje, ela tem um tema muito mais amplo também. Eu posso dizer que a cultura hoje, o termo, o sentido da palavra cultura, eu posso definir com aquela palavra francesa, né? Savoir-faire. De forma mais ampla, é o saber fazer. Bom, cultura, então, é tudo que tem relação com o fazer humano. Não é mais apenas a arte, não é mais apenas o conhecimento, qualquer tipo de prática, qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de convenção social, isso é cultura. Não existe para nós que estudamos, né, cultura, para os antropólogos, a ideia de um ser aculturado. O termo aculturação, hoje, é um termo mal visto. Por que é um termo mal visto
pelos antropólogos que tratam cultura. Porque a aculturação, eu parto do pressuposto que existe, a aculturação, que existe alguém que não tem cultura. Como se a pessoa tivesse, a cultura fosse uma roupa, né? A pessoa está vestida com a cultura, então ela tirou a roupa, ela está pelada, ela está sem cultura. Isso não existe. O termo que se usa, por exemplo, aculturação, se usava muito para falar do índio que abandonou a tribo, foi para a cidade, passou a usar celular. O índio é aculturizado, ele está sem cultura. Não, ele não está sem cultura, ele está usando elementos da cultura de mercado, da cultura capitalista moderna, da cultura do consumo, mas ele não abandonou a cultura. Ele está misturando as culturas. Daqui a pouco o cara usa um celular e daqui a pouco vai para o meio do mato e usa um cocá. Então, não dá para dizer que o sujeito ele está aculturado. Então, a aculturação é um problema. Não existe pessoa aculturada fora da cultura. O que existe são culturas híbridas, culturas que se misturam, culturas que se mesclam. Tem um texto de um autor um antropólogo chamado Ralph Linton, e ele tem um texto fantástico, onde ele diz assim, ele fala sobre um cara que acordou de manhã, um americano comum. Ele acorda de manhã, vai para o trabalho e tal, toma café, almoça, é o dia a dia do cara. E ele vai apontando tudo que o cara consumiu ou fez durante o dia. E ele vai apontando da onde saiu cada coisa que o cara fez. Cada comida que ele comeu, o cara foi ver um filme, tinha algum tema sobre algum assunto de uma cultura que era lá do Oriente Médio, a comida era da cultura europeia. Então, o mundo moderno é um mundo cheio de culturas. As pessoas elas misturam as culturas. O cara em Nova York, uma cidade cosmopolita, por exemplo, o cara ele pode ir num restaurante indiano de manhã, passar num bairro chinês, vai visitar Chinatown, algum bairro chinês, ele pode entrar num táxi, conversar com um árabe, conhecer a cultura árabe. O cara pode ser muçulmano, ele não vai ser necessariamente cristão católico ou cristão protestante. Então a cultura se mistura, ela não se perde, ela se mistura. Então o termo aculturação é um problema. Os antropólogos não gostam mais, não se utilizam mais desse termo. Tá certo? Também tu nunca pode falar em cultura superior. Outro termo que não pode nunca falar é cultura superior, ou seja, a ideia é que existe uma cultura superior, uma cultura civilizada. O termo civilização, por exemplo, é um termo complicado hoje em dia, porque ele carrega um sentido extremamente preconceituoso. Eu sou civilizado, eu sou da alta cultura, eu sou da cultura europeia, ou eu sou da cultura dos países ocidentais. O termo civilização é carregado de sentido e tem um sentido muitas vezes etnocêntrico, o etnocentrismo, né? Ou às vezes o eurocentrismo, ou seja, como se a cultura europeia fosse o ápice da cultura da civilização moderna. Isso aí é um problema. Nós não consideramos mais esse tipo de conotação. Cultura superior, cultura inferior não existe. Cultura primitiva não é legal. Tu quer falar em uma cultura indígena, uma cultura mais simples? Cultura primitiva, cultura simples. Mas não cultura primitiva, cultura selvagem. Esses termos tu cuida, na redação, não usa esses termos. Cuida isso aí, porque pode ter um cara que está lendo a tua redação, o cara manja disso aqui e o cara vai te tirar ponto. Porque isso são termos pejorativos muitas vezes. Então isso aqui, não, a gente corta. Falando agora de memória e identidade, são coisas que se relacionam, são coisas importantes também, que a gente não pode deixar de comentar. Vou passar para a canetinha azul, né? A gente tem que fazer cada quadro uma canetinha de uma cor. Então, falando de memória e identidade, elas se relacionam uma com as outras. Na verdade, tudo isso se relaciona, né? No momento que eu falo que patrimônio é algo relacionado ao fazer, a um objeto, é algo que tem relação com a cultura. Se eu estou falando que um patrimônio é o lugar onde tem história, é um lugar onde tem memória, né? Por exemplo, Canudos, aquele sítio arqueológico onde foi Canudos, né? A revolta de Canudos, aquilo aí tem memória do sertanejo, por exemplo.
O lugar onde aconteceu a revolta do contestado, tudo tem uma memória. Um campo de concentração. Tem pessoas na Alemanha que querem acabar com os campos de concentração, né? Não querem que sobre mais nada, vamos destruir. Não tem que destruir, pelo contrário. Aquilo ali tem que ser um lugar de visitação. Por quê? Para que as pessoas memorizem o que aconteceu, para que não se repita. Para que daqui a pouco a gente ache que nunca aconteceu, e aí vem um maluco tipo um Hitler da vida e começa a falar as mesmas coisas. Para a gente saber o que aconteceu ali. Então memorizar é importante. Memorizar, patrimônio é uma forma de memorizar. Por que tem tombamento? Porque nós vivemos numa sociedade de consumo em que a gente compra, vende, compra-se, a gente troca tudo muito rápido. Eu, por exemplo, estou no 3º celular, daqui a pouco o cara está no 5º carro. A gente troca, a gente compra, a gente gosta de ter coisas novas, né? Tecnologias que vêm, novas tecnologias, é um barato isso aí, é legal. Mas por outro lado, a gente, às vezes nessa sociedade, a gente começa a querer esquecer. Né? A gente começa, não, vamos destruir aquele prédio antigo para fazer um mais moderno. Bom, mas aí tem um problema. Quando eu destruo um prédio antigo, eu posso estar destruindo uma memória importante que aconteceu ali. E o patrimônio ajuda a ensinar a história, ajuda a memorizar para que a gente não repita os erros do passado. Então tudo se relaciona. Quando eu digo que o patrimônio só é tombado porque é semióforo, ele tem uma relação de identidade, bom, tem que saber o que é identidade. Então, qual é a importância da memória e da identidade? A memória é importante porque ela é a luta contra o esquecimento. Memorizar é sempre importante, independente do acontecimento ter sido bom ou ruim. Nós não podemos achar que temos que memorizar apenas o que é bom. Às vezes o que é ruim, nós temos a tendência de esquecer, como a dor, a gente quer esquecer a dor. Um trauma de um cara que viveu o Holocausto, um judeu que viveu o Holocausto, ele vai fazer o cara esquecer, mas nós como historiadores não podemos deixar esquecer. Porque isso é importante falar sobre isso, é importante relembrar. Muita gente acha, por exemplo, que se a gente não falar em racismo, em escravidão, o racismo vai deixar de acontecer. Não, o racismo vai ficar mascarado pelo esquecimento. Falar em escravidão é sempre dizer, olha, um dia tivemos escravidão, não vamos mais ter, não vamos mais repetir. Então é importante falar do assunto, não com uma forma de ataque, não com uma forma de querer eliminar o outro, não, com uma forma de pessoas brancas, pessoas negras falarem de racismo para eliminar o racismo da sociedade, conversar sobre isso de forma educada, respeitosa, crítica. Então é importante lutar contra o esquecimento. Os gregos diziam, tinha uma palavra para esquecimento, eles chamavam de lete. Significava para ele escuridão. Tinha uma deusa da lete, a deusa da escuridão. A luz, a deusa da luz, era Aletheia. Luz. Havia um sentido simbólico. Quando eu ilumino a escuridão, eu sei que eu estou vendo. Então o historiador, o poeta, ele tinha o dever de iluminar a escuridão, ignorância. A escuridão era ignorância para um grego. Iluminar a escuridão, fazer a luz aparecer. Porque quando a luz aparece a gente conhece a verdade, a gente memoriza o passado. Então memorizar é muito importante para o historiador, para que as pessoas não deixem que os eventos passem, não deixem que os absurdos sejam esquecidos, para que a gente, quem sabe, falando do assunto, a gente aprenda e possa avançar e não repita os absurdos. A identidade é uma coisa muito importante para o historiador, para o antropólogo, porque identidade é aquilo que marca a unidade de grupo. Identidade é aquilo que eu me identifico. Identidade não é só a tua carteira de identidade dando um nome para ti. Quando tu te identifica com coisas, tu te identifica com culturas, tu te identifica com a tua família, é uma primeira identificação. Depois tu te identifica com a tua comunidade, com a tua cidade, com o teu estado, com o teu país. A identidade então dá uma unidade de grupo. Deixa no singular, unidade de grupo. Ela demarca o teu lugar no mundo. A identidade é sempre fluida. Tu pode ter uma identidade hoje, ser de uma forma, tu definir algo como próprio do teu grupo. Ah não, nós gaúchos somos assim, assim, assim. Amanhã tu define outra coisa. Nós gaúchos somos assim, assim, assim. Futebol, dá para entender a identidade com futebol.
Tem um antropólogo chamado Roberto da Mata que ele faz muito estudo sobre torcida de futebol. É identidade de grupo. Como é que o cara define identidade? Digamos, o cara é gremista ou colorado. Ele define identidade dando valor à torcida do Grêmio. Não, o Grêmio tem raça. Aí o Inter, o Inter tem técnica. Ele define um elemento naquele time, naquele grupo, que demarca a unidade do grupo. E normalmente ele deprecia o outro. Nesse processo ele deprecia o outro, porque ele quer fortalecer a sua e quer se diferenciar do outro. Se todo mundo dizer todo mundo tem raça, ninguém é diferente, todo mundo é igual. E o corintiano quer se mostrar diferente do palmeirense, o gremista quer se mostrar diferente do colorado. O que é o oposto de identidade? O oposto de identidade, que é o ano passado no Enem, é alteridade. Se a identidade é a unidade do grupo, é aquilo que o grupo valoriza num momento histórico, como sendo próprio do grupo, a alteridade marca a diferença. O que nós brasileiros somos diferentes dos outros? Aqui nós temos algo que é nosso, que é próprio do Brasil. Isso é construído. Muitas vezes é construído pela mídia, pela televisão, muitas vezes é construído por intelectuais, muitas vezes é construído por pensadores, por filósofos, por artistas. O que é o movimento da Semana de Arte Moderna? É a tentativa de artistas brasileiros de criar uma arte tipicamente nacional. A nossa arte é assim. O Macunaíma, por exemplo. O Macunaíma é o nosso personagem tipicamente brasileiro. No Brasil, o nosso herói não é um herói que nem o europeu. Aquele é um anti-herói. Porque o nosso brasileiro tem uma cultura própria. Então, uma tentativa de demarcar uma identidade brasileira através da arte. Naquele momento era de uma forma, hoje já não é. Nos anos 50 se considerava que o samba era a marca da identidade, ou a bossa nova, do Brasil. E hoje a gente diz que o samba e a bossa nova é a marca da identidade musical brasileira? Não, a gente vai dizer que existem outras, porque isso vai mudando com o tempo. Então, toda essa relação que eu fiz aqui para ti entre patrimônio, cultura, memória e identidade, existe um relacionamento entre esses elementos. Tudo isso é demarcado porque os grupos, os indivíduos, eles querem memorizar, eles querem dar unidade para eles querem ter um lugar no mundo, ter um papel no mundo. Existe, por exemplo, o patrimônio universal da humanidade, coisas que são consideradas como comuns a todos nós e que todos nós devemos valorizar. Por exemplo, a ONU define a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão como um patrimônio que marca a identidade do Ocidente. A defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, são coisas que o Ocidente toma como uma identidade ocidental. É a marca de uma ideia de identidade ocidental. Então esses termos aqui, eles são muito, muito trabalhados hoje em dia nas ciências humanas e tenho certeza que eles vão te ajudar a acertar no mínimo uma questão ou até duas no Enem. Então eu fecho essa aula rapidamente aqui na TV, no canal Teorema, Eu fecho essa aula assim, agradecendo esse espaço e esperando em outros momentos a gente possa falar de outros conteúdos, usar as mídias, usar a cultura da mídia. Vamos usar aqui, A cultura da mídia é isso, é tu sair dessa coisa só da aula presencial, A cultura da mídia vai te dizer, não, eu posso me informar na internet, nos blogs, eu não preciso mais do meio tradicional, comprar o Diário Popular para me informar, ou o livro didático para aprender uma matéria. Não, eu tenho a mídia que me oferece, o meio, a mídia é meio. A mídia é uma coisa importantíssima. A mídia não é Globo, ou SBT, ou especificamente um canal de televisão, Record. Não, a mídia é um meio, aqui não é uma empresa midiática. Então nós estamos aqui usando a mídia, o meio, a empresa Teorema, está usando o meio para te passar esses conteúdos. Outros conteúdos de outras matérias, física, química, matemática, virão e eu acho que a gente vai te ajudar muito, tenho certeza, no vestibular. Então agradeço, olha a aula, vai estudar, marca, põe no teu caderno, porque isso aqui vai cair. Agradeço.